Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma entrevista especial da revista Cenário. E dessa vez, nosso entrevistado é o publicitário e estrategista Rodrigo Gadelha. Olá, Rodrigo, obrigada por nos receber. Eu que agradeço a todo o pessoal da Cenário. Podem me chamar sempre que vocês precisarem. E o Rodrigo, ele tem uma experiência em diversas áreas da profissão, mas hoje ele se dedica principalmente ao marketing político e às aulas, tanto em universidade quanto em cursos. O Rodrigo foi o primeiro estrategista a usar o WhatsApp em uma campanha política no mundo. E a partir dessa experiência inovadora, desenvolveu sua própria metodologia de planejamento estratégico, a RG Moebius, usada em campanhas para a Presidência da República, Senado, para governadores, prefeitos, além de empresas privadas. Nós vamos falar dessa metodologia hoje nessa conversa. Ele foi eleito o melhor profissional de marketing digital do Brasil em 2021, o melhor profissional de redes sociais em 2018 e já recebeu mais de 10 prêmios na carreira. Rodrigo, minha primeira pergunta é o seguinte: você, entre tantas vivências da área, você tem aí uma especialidade em campanhas, gestão de campanha, Big Data, WhatsApp, com tantas ferramentas, como utilizar a internet da melhor forma? Então, quando a gente começa a falar de comunicação e digital, a gente começa a enxergar assim, o mais importante não é a gente segmentar e enxergar só a internet, né? O mais importante é entender o comportamento das pessoas. Porque ao longo da vida, as pessoas vêm mudando o comportamento. Eu lembro muito bem que quando veio o advento da TV, as pessoas falaram, o rádio vai acabar. E o rádio não acabou. Depois falaram, vem a internet, a TV vai acabar. E a TV não acabou. Então o que a gente tem que começar a enxergar é como é que é o comportamento das pessoas e como é que ele vem alterando e como é que ele vem se adaptando à forma que a gente vem enxergar. Para você ter uma noção, por que eu venho me especializando cada vez mais e por que eu fiz a primeira campanha em 2014, a primeira campanha presidencial do mundo do WhatsApp em 2014, e eu ainda continuo fazendo. Porque o brasileiro, por exemplo, ele abre o WhatsApp 72 vezes ao dia, hoje. 72 vezes ao dia. 99% dos brasileiros usam o WhatsApp diariamente. A média do brasileiro que mais usa o WhatsApp diariamente é 45 anos. Não são jovens. São as pessoas que usam para trabalho. E passa pelo WhatsApp essa melhor forma de usar a internet? Sim, porque a gente usa o tempo todo. E aí muita gente fala, por que existe fake news? É porque alguém usa fake news? É porque alguém altera a fake news? Alguém que tem o lado ruim da fake news? É porque ninguém para pensar qual é a característica do mundo digital brasileiro. Vamos falar, 90% do plano de telefonia brasileira é pré-paga. 90% da telefonia é pré-paga. O plano pré-pago das empresas de telefonia, eles te dão WhatsApp de graça, mas eles não te dão acesso à web de graça. Ou seja, eu não consigo entrar num site da agência Lupa para verificar se a informação é verdadeira ou não. Então, se ele recebe uma imagem dentro do WhatsApp, ali ele vai ver o que pode ser verdade ou não. Mas ele não consegue aferir se é verdade ou não. Então, o poder da fake news não é culpa dele, é culpa que ele não tem acesso à internet. Quem tem que democratizar isso? É o governo. É isso que a gente tem que começar a pensar na base. O combate à fake news passa pela democratização da internet. É isso. A democratização da tecnologia vai fazer com que todo mundo tenha acesso à informação de qualidade. É isso que vai mudar, não é tentar punir totalmente todo mundo. É democratizar, é fazer com que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade.
Isso vai mudar a história. É isso que vai mudar a internet. Por isso que quando a gente fala de como é que um político, como é que as empresas, como é que as pessoas usam a internet. E quando as pessoas vêm chegar para mim, falam para mim, como é que eu uso melhor a internet? A primeira coisa que eu digo desde 2013, e as pessoas continuam não fazendo direito, estou falando desde 2013, se você for no YouTube pegar uma palestra minha de 2013, eu falo a mesma coisa. Seja generoso. A primeira coisa que tem que fazer quando entra na internet é pensar no outro. Porque todo mundo pensa em usar o WhatsApp, o que eu quero falar. E a pergunta tem que ser diferente, o que o outro quer ouvir. Porque ninguém quer que você pegue o seu WhatsApp e alguém invada seu WhatsApp falando coisas que você não quer que a pessoa fale para você. Você quer? Não te interessa. Não te interessa. Eu aposto que você não acorda dizendo hoje eu estou com uma vontade que alguém invada, que um político invada meu WhatsApp falando um monte de coisa que eu nunca quero ouvir. Tu acorda assim? Jamais. Então por que os políticos continuam fazendo as mesmas coisas sempre? Então a primeira coisa é pensar, seja generoso. Pense nas pessoas, que isso vai fazer mudar como você usa a internet, vai fazer mudar como o eleitor te enxerga. E Rodrigo, já que você foi para essa área de estratégia, já colocando aí um conceito, uma dica de certa forma de como lidar com essa estratégia, queria saber, na campanha eleitoral, a gente sabe que não existe uma receita de bolo, não tem ali um roteiro certinho para ser seguido, mas existe algo que é imprescindível, aquele ponto que é um sucesso independente da época, do contexto? Então, o que é imprescindível é pensar antes de fazer. Porque a pior coisa, as pessoas querem ir logo para o operacional. Eu quero fazer um post no Facebook. Eu quero mandar alguma coisa para o WhatsApp. Uma dica que eu sempre falo, que o mais importante na hora de fazer um planejamento é pensar antes de fazer. Porque as pessoas vão direto para fazer o post nas redes sociais, no Facebook, mandar algo no WhatsApp. Então, quando a gente pensa antes de fazer, a gente começa a ter um planejamento. Por exemplo, quando você quer conquistar alguém, você leva direto para um restaurante de frutos do mar sem saber se a pessoa é alérgica a frutos do mar? Não. Você pergunta, você gosta de frutos do mar? Você é alérgico a frutos do mar? Você planeja isso. E por que a maioria das pessoas não fazem a mesma coisa com o eleitor? Então, o que a gente procura saber? Como eu te falei antes da entrevista, no caso do Tami Miranda, quando ele procurou a gente, o que a gente pensou? Um homem trans, tinha feito 2 eleições, tinha perdido. Quando a gente foi fazer análise, ele sempre focava no público LGBTQIA+, porque ele achava que era meio óbvio, que ele era um homem trans. Mas quando a gente foi fazer a análise de inteligência de dados, do Big Data, do Data Science, o que a gente percebeu? Que o público LGBTQIA+, por ele ser um homem casado e ter um filho, percebia nele uma família tradicional. Ou seja, não era o óbvio, não era o clássico. Então, como a gente começou a perceber que a gente tinha que estudar mais a fundo qual era o público. E a gente começou a enxergar qual era o público. E através do Big Data a gente começou a enxergar que era mulher solteira da classe CDE, analfabeta funcional, que tinha um filho, que via nele o pai ideal para o filho dela. Mulher de 60 com um filho que sofreu preconceito, como o Tami sofreu, e aí via nele a coragem que o filho precisava ter. E as duas queriam uma coisa em comum, querer ser cuidada. Então, como elas precisavam de algo emotivo, emocional, e não poderia ser algo rebuscado, não poderia ser uma campanha de propostas, tinha que ser uma campanha emocional e que criasse uma ligação emocional profunda com esse público, o que a gente fez? Um posicionamento para a campanha que foi Tami Miranda, gente que cuida de gente.
E o principal tangibilizador da campanha foi uma websérie feita em todas as redes sociais, que era a Vida de Pai, onde mostrava o dia a dia dele sendo pai. Por quê? Os dois públicos queriam ver ele sendo pai. E o Tami, ele venceu a eleição, né? Entre foi os 10 vereador da cidade de São Paulo, entre os 10 mais votados. Dentre os 10 mais votados de São Paulo, que foi um feito. Hoje o Tami é um dos vereadores mais atuantes do estado de São Paulo. É um orgulho para a gente. Então, o que eu te digo é, quando a gente pensa nisso, é pensar antes de fazer. E usando então como exemplo o caso do vereador Tami Miranda, o que teve sucesso em uma eleição é garantido sucesso na próxima? Então agora que a gente tem eleição municipal, né, a próxima eleição, essa mesma receita vai valer, essa estratégia? Então, não existe receita de bolo, né? Cada momento, eu costumo dizer que a análise do cenário depende do cenário. E quando a gente começa a falar assim, apesar do Brasil ser constante, porque vamos fazer uma análise da política brasileira, né? 1989, Collor versus Lula. Collor, caçador de marajás. Contra o quê? Contra a corrupção. Aí teve um rompimento, que teve o FHC, que conseguiu consertar a economia. E aí veio 2002, que era um Brasil decente, Lula. Contra o quê? Contra a corrupção. 2016, tinha o outsider, o Acelera São Paulo, Dória. Contra o quê? Contra a corrupção. 2018, tinha o grande Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Contra o quê? Contra a corrupção. Ou seja, o Brasil não muda, mas o cenário era diferente. O posicionamento foi diferente. Então a gente vai ver que vai ter um outro posicionamento. É isso que a gente precisa enxergar. Qual vai ser o posicionamento dessa eleição? É isso que a gente tem que estar atento. E eu queria saber também, Rodrigo, sobre o seu pioneirismo no uso de WhatsApp, né, nas campanhas. Você foi o primeiro a utilizar essa ferramenta numa estratégia de marketing político, como te apresentei, e foi na campanha do Aécio para presidente. Isso foi um divisor de água. E eu quero entender se você ainda considera o WhatsApp tão importante. Acredito que sim, por tudo que você falou até agora. Mas explica um pouco, a partir dessa experiência tão inovadora que você teve, como que você desenvolveu esse projeto? Então, o WhatsApp para mim ainda é uma grande ferramenta. Porque, para mim, tem uma mudança, assim, é um conjunto. Ganhar uma eleição, ela necessita de um conjunto de coisas, né? O principal para ganhar uma eleição é ter um bom time. Básico, se eu puder escolher, é montar um bom time. Se você tem um bom time, é 50% de tudo. Porque não adianta você não ter um bom financeiro, não adianta você não ter um bom jurídico, não adianta você ter uma ótima comunicação se o jurídico não fizer as coisas acontecerem. Vai tudo por água abaixo. Porque daí você ganha a eleição, mas você não assume. Então tem que ter uma equipe forte. Mas quando a gente fala de ferramenta, o WhatsApp hoje, para você ter uma noção, de 100% de que todos nós compartilhamos, 100% de tudo que a gente compartilha, 70% é dentro do WhatsApp. Ou seja, todo o resto só representa 30%. Isso mostra o poder dessa ferramenta. Então, se vocês me perguntam se o WhatsApp é importante, é muito importante. E vai continuar sendo assim. Mas tem muitas ferramentas crescendo aí. Há 2 anos eu venho falando. Prestem atenção numa ferramenta chamada TikTok. Prestem atenção numa ferramenta chamada TikTok. O TikTok, há 1 ano e meio, eu falei, cara, 5 milhões. Aí passou 6 meses,
72 milhões de usuários no Brasil agora, está com 89 milhões. A gente não tem 89 milhões de jovens. A gente é um país de 220 milhões de habitantes. Então é uma grande ferramenta. Muita gente não entendeu a evolução do TikTok. Porque não é a música, é o formato, é a velocidade. Ninguém mais quer ver um vídeo de 20 minutos. Por quê? Porque a vida é corrida demais. As pessoas querem informação rápida e direta. 60 segundos é perfeito para você absorver, que é o tempo que ela tem. Então a gente tem que começar a enxergar qual é o formato, qual é a inteligência, como é que as pessoas querem consumir. Eu vou fazer o lançamento de um livro no fim ou no começo do ano que vem, chamado Marketing de Contexto. Por quê? Eu acredito, e eu digo isso nas minhas palestras, o marketing de conteúdo não é mais rei. Marketing de conteúdo acabou. Eu repito, marketing de conteúdo acabou. Agora a gente vive a era do marketing de contexto. Não é forma, não é conteúdo. Porque conteúdo tem de monte. O que importa é o contexto certo, no momento certo, na hora certa. Talvez isso até explique porque algumas coisas fazem sucesso e a gente não entende, porque está deslocando, né, do contexto. Sim. Hoje, não dá para generalizar, mas a gente sabe que a maioria dos políticos já tem a sua rede social, utilizam as redes, mas eles estão sabendo utilizar corretamente essas ferramentas? Muita gente está assim, muita gente começa a enxergar e muita gente entende assim, uma coisa que... E quando a gente fala assim, a gente vive hoje no Brasil a política de torcida, né? Quando a gente fala assim de encaixotar, quem começou a entender bem o mundo digital foi a direita. A direita enxergou bem e ela conseguiu aproveitar. A esquerda vem aprendendo. A gente tem o Janones, um cara de esquerda que começou a aprender a usar a rede social, a entender isso, mas a direita ainda é muito forte. Então tem muita gente que já sabe usar. Porque não adianta, uma coisa é assim, eu até faço uma brincadeira. No mundo digital, você pode ser o Lula, você pode ser o Bolsonaro, mas jamais o Alckmin. Você entendeu? Você tem que ter sex appeal, mas jamais ser morno. Você pode ser quente ou frio, mas jamais morno. E agora, no final, aqui já encerrando a nossa entrevista, me deu uma curiosidade mesmo, a partir de tudo que a gente conversou, Rodrigo, olhando para o futuro. Próxima eleição é 2024, eleições municipais. A gente está aqui em São Paulo, o pessoal da revista Cenário é mais lá da região do Amazonas, mas tem alguma tendência nessa área da internet, de ferramentas que você vê que desponta nesse momento e que até então as pessoas não tinham muito olhar? Olha, na última eleição eu falei muito do TikTok, né? Porque as pessoas não entenderam o TikTok. Mas eu falei assim, ó, o TikTok vai ser a grande ferramenta e vai ser a última eleição vai ser a primeira vez que vai ter políticos eleitos via TikTok. E na próxima eleição vai ser a eleição de uma rede social que ninguém está falando, mas é a base da pirâmide brasileira, que cresce absurdamente, chamada Kuai. Vai ser a primeira eleição que vai ter um político eleito pelo Kuai. Então fica aí essa dica para quem está nos acompanhando e é da área, que é apostar também aí nos próximos passos. Rodrigo, muito obrigada por essa entrevista, por nos receber tão bem, compartilhar conhecimento. Foi um papo muito legal, principalmente para aprender, né, sobre o mundo digital, que é um mundo muito complexo, muito rico e que muda, né, a todo instante. Então é preciso sempre estar se atualizando. Obrigada e sucesso aí com os projetos novos. Obrigado, e eu quero deixar mais o que eu posso dizer para ajudar qualquer político. Uma frase que eu sempre digo desde 2013 é: seguidor não é eleitor, curtida não é voto.